Que linda canção ouvimos nós, não é? Olha só, que linda, que linda. Ó, deixa ressoar. Muito bem, então vamos agora falar do Immanuel Kant, que é aquele que vai ser o divisor de águas entre o pensamento empirista, racionalista e o que vem depois dessas duas escolas filosóficas. Estamos aqui então para iluminar vossa consciência e pensamento sobre esses conceitos já analisados. Aqui vamos dar uma guinada de 180 graus para que nós possamos pensar e repensar o que já foi pensado. Porque o Immanuel Kant, ele vai nos mostrar que o caminho do saber é um caminho de todos os saberes, que todo o saber já existente é resultado da equação ou da relação entre os saberes já sabidos. E isso nos levará a saber como é que se faz o nosso saber. O nosso saber. E aí o saber fica mais sabedoria, mais cheios de saberes ou cheios de sabedoria. Então, diante da briga filosófica moderna entre o racionalismo e o empirismo, o filósofo Immanuel Kant faz uma pergunta: o que podemos conhecer? Porque o empirista diz isto, o racionalista diz aquilo, mas o que de fato nós podemos conhecer a respeito daquilo que conhecemos? E é na busca de responder esta pergunta que ele desenvolve 3 conceitos de análise filosófica, que são livros também dele: A Crítica da Razão Pura, A Crítica da Razão Prática e A Crítica da Faculdade do Juízo. Na Razão Pura, ele analisará e refletirá sobre o que é o pensamento e por que pensamos como pensamos, entendemos como entendemos. Na Crítica da Razão Prática, ele nos dirá por que agimos como agimos e qual a motivação para agir como agimos. E na Crítica da Faculdade do Juízo, ele nos dirá o que é o conceito do belo e do bom. Por que temos essa valoração universal em cada um de nós? Veremos cada um desses temas em aulas divididas. Hoje ficaremos na Crítica da Razão Pura, o que é o pensar. E na Crítica da Razão Pura, Kant faz uma análise dos processos humanos de conhecimento que acontecem nele, antes dele e na realidade conhecida por ele. Porque quando conhecemos, não conhecemos somente o que conhecemos. Quando conhecemos, já conhecemos a partir do que já temos e a partir daquilo que é desenvolvido em nós enquanto conhecemos o que conhecemos. Então é um processo tirar o Kant. E para entender é preciso analisar o processo. Então como juntar verdades tão opostas? Porque no primeiro nós temos o racionalismo. A razão tem o primado do saber, visto que o pensamento precede todos os acontecimentos. Lembra das argumentações do racionalista? Não é possível fazer nada sem pensar antes. Então a razão precede o acontecimento ou a experiência dos acontecimentos. Mas aí os empiristas diziam: toda ideia é uma derivação, um resultado de uma experiência. Lembra lá da tábula rasa? Nascemos sem nenhum conhecimento. É a experiência que coloca conhecimento em nós. Logo, todo pensamento e conhecimento deriva da experiência. A experiência vem primeiro. Imagine um bebê deixado ao léu, sem contato com nenhum ser humano. Qual a chance dele falar e andar sozinho, por conta própria? Mas aí o Kant, ele coloca mais ingredientes dentro dessa tensão racionalista e empirista. Ele coloca o sujeito e a realidade. Quando ele coloca o sujeito, ele diz: é aquele que percebe o mundo a partir das suas possibilidades. Quando falamos de racionalismo e empirismo, temos que colocar o sujeito que percebe o mundo. Mas o sujeito percebe todo o mundo? Não, ele percebe o mundo que é possível ele perceber a partir das suas possibilidades de perceber. E nós temos a realidade, que é as coisas são nelas mesmas antes de nossa percepção sobre elas. Que é, as coisas são o que elas são
antes ou até depois de nós, mas independente de nós. Então, para conhecer e entender o que é o conhecimento, precisamos colocar tudo na análise. E Kant faz isso. E quando ele faz isso, ele nos leva à revolução, aquilo que é chamado, né, na filosofia, de a nova revolução copernicana. Porque o Nicolau Copérnico faz uma revolução. Lembra quando ele tira o planeta Terra do centro do sistema universal, do cosmos? Era geocêntrico, a Terra como centro, os planetas, o Sol e as estrelas girando ao redor da Terra. Copérnico diz, não, não é assim não. O certo é o Sol no centro, a Terra e os outros planetas girando ao redor do Sol. E aí viramos um universo heliocêntrico, como já sabemos, é assim que funciona. O Kant também faz a mesma coisa. Ele tira o pensamento sobre a experiência, ou sobre os sentidos, ou sobre a razão, ou sobre os objetos, e coloca o centro gravitacional no sujeito. A razão, a experiência, o empirismo, tudo vai girar em torno do sujeito. As coisas se adaptam ao pensamento. Não é o objeto que está no centro, mas o sujeito. O saber, então, é um processo do sujeito. E quando você começa a pensar na filosofia que o saber se dá a partir do sujeito e não mais a partir das capacidades do sujeito, da visão, da audição, da experiência, ou da alma, ou da razão, seja lá do que for, muda o foco. Porque agora, independente de alma existir ou não, independente do olho, independente da experiência, o sujeito conhece. Cego ou não, mudo ou não, surdo ou não, ele conhece, ele tem uma experiência de conhecimento, mas essa experiência acontece junto de um pensamento. Então, essa é a revolução do Copérnico. Então, nos leva então ao sujeito pensante, que faz uma adequação do mundo a si. Quando você olha o mundo, você vê o mundo com as lentes da sua capacidade de perceber esse mundo. Não é que você está vendo o mundo, mas você está vendo o mundo que você pode ver. É o sujeito pensante que pensa o mundo a partir das suas percepções do mundo. Você vê o mundo com luz clara do sol, que é amarela, ou luz branca. Mas e se o sol fosse azul? Como você veria o mundo? Que cor seria a árvore se o sol, em vez de amarelo, fosse azul? Porque você sabe, a árvore é verde porque o sol é amarelo. Mas se o sol não fosse amarelo, que cor seria a árvore? Então, o sujeito pensante que somos nós faz uma adequação do mundo a si. Quer dizer que a árvore é verde? Não. Quer dizer que a luz amarela do sol faz a árvore ser verde. Percebe como o raciocínio com Kant muda? E isso o Kant vai dizer que é a razão pura, que é o pensamento que acontece sem nós, ou é o pensamento que acontece antes de nós. A razão pura compreende o saber adquirido antes. Kant chama de a priori, da experiência, que é o a posteriori. Então, nós temos um saber. Esse saber é adquirido a priori. O que foi? Boa! O Cunhô veio me dar a informação que se o Sol fosse azul, ele seria abastecido por um outro tipo de energia, que não o gás hélio e eu esqueci o outro combustível e o nitrogênio, e por ser azul, os componentes que comporiam o Sol fariam com que ele tivesse 2 ou 3 vezes mais o calor que ele tem hoje. Então, né? Viu? E aí, esse calor que seria maior faria as formas de vida na Terra ser outra. Percebeu? É um gênio, sim. Isso é só admiração. Então, a razão pura compreende o saber adquirido antes da experiência, que é o a posteriori. Essa é a razão pura. Então, o entendimento e o conhecimento que nós temos são resultados de um processo natural que acontece em nós. O a priori
é o conhecimento que antecede a experiência. E esse a priori é universal. A forma como os meus olhos, o meu cérebro, o meu ouvido, o meu nariz, ele se comporta para perceber o mundo, o meu tato, ele se comporta para perceber o mundo, é igual ao seu, é igual ao do João, da Antônia, do Antonielson. Todos nós percebemos, temos uma compreensão do mundo a priori universal. Mas o a posteriori, que é a experiência, aliás, desculpa, estou fazendo para não confundir. O a priori, que é a forma de pensar, de compreender e de conseguir as coisas, ela é igual para todos. Que são coisas que acontecem em nós para que nós possamos ter a experiência. Vem antes do a posteriori. O a posteriori é o quê? É o conhecimento que acontece com a experiência, que não é universal. Cada um podemos experimentar a mesma coisa de maneiras diferentes. Não é universal. Eu beijo a boca de Creuza e o Roberto beija a boca de Creuza. Qual a chance de nós sentirmos a mesma coisa com a mesma boca? Zero, porque somos pessoas diferentes. Então o a priori é, se eu vou beijar a boca de Creuza, eu vou sentir algo. E o Roberto também, e o João, e o Antônio, e o Anacleto, nós todos sentiremos alguma coisa ao beijar alguém. Isso, mas por quê sentiremos? Porque tem um a priori que acontece, que é aquilo que acontece em nós antes de algo acontecer. E é da junção do a priori, universal, com a posteriori, singular, particular, que vem o conhecimento. O conhecimento é o resultado da relação natural, da relação a priori e da posteriori no processo humano. Quando eu mordo uma maçã e você morde uma maçã, nós podemos conversar sobre o que é morder uma maçã. Por quê? Você sabe qual é o som de uma maçã mordida? Eu também sei. Você sabe qual é o sabor, o doce de uma maçã? Eu também sei. Então, nós sabemos diferenciar o gosto da maçã, da pera ou da goiaba. Por quê? Porque o sabor da maçã, a experiência da maçã... Agora, claro, ele é igual, ele é universal. É claro que, mesmo que nós dois experimentemos a mesma maçã com o mesmo sabor, isso pode provocar prazer em mim e nojo em você. Por quê? Porque o nosso a posteriori, a nossa experiência não é particular. Ela não é igual para todo mundo. Mas aquilo que vamos experimentar, sim. É disso que o Kant está falando. O a priori é aquilo que acontece em mim para eu conhecer alguma coisa. E eu não controlo isso. Imagine que você vai correr. E aí você vai correr e aí o seu cérebro diz para você: você quer correr? Eu não quero. Então você vai correr por conta própria. Eu não vou te ajudar. Aí você então terá que controlar. Você vai ter que chegar na linha de chegada, toca a corneta e aí você vai ter que dizer: pé direito, dedão direito, musculatura, tendão, nervo, estica. Agora afrouxa, estica, pé, joelho, dobra. Imagina você ter que controlar o seu calcanhar, a circulatura, ossos. Já imaginou como seria correr? E o braço esquerdo à frente, braço direito atrás. Agora inverte, braço direito à frente, braço esquerdo à frente, braço direito atrás. Sei lá, agora até eu me perdi. Percebeu que até para pensar, imagina correr. Agora pulmão, vai. Nariz, puxar, pulmão, capítulo. Mas, gente, é um processo doido que acontece em nós enquanto nós estamos fazendo outras coisas. Esse é o processo a priori. É um processo que acontece em nós. Então, para morder a maçã, acontece muita coisa em mim. Muito saber, conhecimento acontece em mim para que eu consiga morder a maçã, para que eu tenha a experiência dela. Então há muito razão dentro de mim e em mim para que a minha boca se movimente e capite a maçã e eu deguste a maçã, que é a experiência, o a posteriori. Então, o Kant dirá, é um todo, é uma complementação, não tem um antes e um depois, só acontecem junto, é um processo natural do conhecimento e do entendimento, ok?
Então, não aprendemos o mundo tal como ele é, mas tal como ele aparece para nós. Porque nós aprendemos a partir da nossa capacidade a priori de compreender as coisas. Eu tenho só 2 olhos, então eu enxergo o mundo aqui. Veremos como vemos o mundo retangular logo mais para frente. Mas eu enxergo aqui. Eu não consigo ver o que está atrás de mim. O que você está vendo aí pela gravação. Eu não vejo. Então, o fenômeno, o mundo, para mim, é o que está na minha frente. É o que está diante de mim. Então, é assim que o mundo aparece para mim. Não sabemos como o mundo é nele mesmo. Eu não sei como o mundo está abaixo de mim agora, ou acima de mim, ou atrás de mim, porque eu não vejo. Eu não sei o que está acontecendo agora. Eu só consigo saber o que está acontecendo naquilo que eu consigo conhecer a partir do meu processo a priori e posteriori, que é o meu processo de me relacionar com o mundo. É o fenômeno. Então, o que é esta maçã? Esta maçã é o que ela é para mim. Como eu percebo ela, como eu toco ela, como eu cheiro ela, como eu beijo ela e poderia morder ela. Ela é a experiência que eu tenho dela para mim. Mas a experiência que eu tenho dela para mim depende da minha capacidade de compreender. Imagine que eu tivesse 6 mãos. Como eu pegaria essa maçã? Tendo 6 mãos. E se eu tivesse mais 4 olhos no meu rosto, ou um olho na nuca, como eu perceberia o mundo? Ou perceberia essa maçã? Eu veria coisas nessa maçã que eu não vejo agora com 2 olhos. Então, não sabemos como é a maçã nela mesma. Nós sabemos como, por exemplo, como está a maçã dentro dela agora. Provavelmente dentro desta maçã tem sementes lá dentro. Como essas sementes estão? Estou mexendo a maçã, você vê? Então, como essas sementes estão agora enquanto eu balanço a maçã? Não tenho a menor ideia. Por quê? Porque eu só posso perceber da maçã aquilo que a minha capacidade de perceber o mundo me permite. A maçã é um fenômeno. Eu não sei o que é ser a maçã, ou o que é ser a maçã sem eu dizendo o que é a maçã. Eu não sei o que é a maçã para um alienígena que tem olho microscópico. Não imagina que um alienígena vem e ele tenha 1000 vezes a capacidade de olhar, 1000 vezes aumentada a capacidade de olhar que nós temos. Ele verá essa mesma maçã? Claro que não, ele verá outra maçã. Ele verá essa maçã, mas de outra maneira. O fenômeno dele será diferente do meu. E eu ou ele saberemos o que é a maçã? Não, nunca saberemos o numeno. O que é a maçã nela mesma? Nunca saberemos. Saberemos sempre o que é a maçã para nós, para mim limitado, para ele bem mais apurado. Então a realidade, o mundo como ele é, o numeno, ele nos é inacessível. Coloquei aqui a foto da árvore, se o sol fosse azul, né? E se o sol fosse azul, que cor seria esta água? Ela seria verde? É claro que não, porque a água é H2O, fruto do processo da luz solar amarela, que faz um processo na Terra, que cria o oxigênio e que faz faz o oxigênio com a luz solar amarela bater na água e se tornar verde. Se o sol fosse azul, o oxigênio deveria ser outra coisa e a luz e a composição da água seria outra coisa, se houvesse água, e a luz não seria amarela, não sendo amarela, refletindo sobre, sei lá que cor seria esse mar sem o sol, e teríamos outra cor de mar. Percebe? E o céu seria azul? Se o sol é azul? É claro que não. O céu teria outra coloração. Não sei, vermelho, marrom, não sei, mas seria outra cor. Percebe? Não podemos conhecer o mundo tal como ele é, mas somente como ele aparece para nós ou como ele é em nós, o fenômeno do mundo em nós. E aí, a partir disto, desse processo a priori e posteriori, que nos dá o fenômeno, que é diferente do numeno, o Kant vai nos dar 3 categorias de conhecimento, que são as afirmações que fazemos sobre a realidade. Nós então temos o conhecimento analítico, que nos diz que as determinações das coisas estão no sujeito. As coisas são aquilo que elas são para nós. Então, se nós chamamos as coisas de redondo,
Nós dizemos que as coisas estão acima, ou redondo, ou quadrado. Nós dizemos que as coisas estão acima ou abaixo, que elas são extensas ou curtas, que elas são longas, que elas são pesadas ou leves. Isso é um analítico. Por que analítico? Porque deriva da nossa possibilidade de conhecer as coisas. A partir da nossa possibilidade de aprender, de apreender, a ideia de aprender, de pegar, de trazer para nós, de absorver em nós. Essa é a ideia que o Platão está trazendo, que o Kant está trazendo. E nós temos também o juízo ou conhecimento sintético, que são as determinações das coisas, está no predicado dela. Porque assim, ao mesmo tempo que eu consigo dizer aprender o mundo, eu acabo dando um valor, e aí sou eu mesmo sintético, dizendo, por exemplo, a mesa é redonda ou a mesa é quadrada? A mesa é de madeira ou ela é de vidro? A mesa é marrom ou é azul? A mesa é sólida ou ela é fofa? Ela é instável, de matéria instável, ela é de isopor ou de espuma, percebe? Então, do que é feito os objetos? Não, o juízo, o analítico diz como a coisa é, e o sintético classifica, dá um predicado para essas coisas. Lembra o que é predicado, né? A qualidade que as coisas têm. Então, é o juízo sintético, que é a partir da experiência que nós temos com as coisas, que nós não controlamos. E lembra agora, a experiência não tem nada a ver mais só com a mão, com o olho, não. A experiência é o resultado da razão mais o contato com as coisas. Isso é a experiência agora para o Kant. E nós temos também o juízo sintético a priori, que é o pensamento, a classificação que eu tenho das coisas, juntando com o juízo analítico. A determinação das coisas que posso conceber sem experiência, mas que a experiência os comprovaria. Exemplo, então assim, o sintético a priori. O número 5 existe no mundo? Não existe. Ele é um juízo sintético, é uma coisa que nós criamos, o número 5. E o número mais existe no mundo? Não. Nós criamos. E o número 7 existe? Não, nós criamos. E o sinal de igual existe? Não, nós criamos. E o número 12 existe? Não, nós criamos. Mas se você pegar 5 pedaços, 5 pedras, e colocar 5 pedras mais 7 pedras, vai virar quantas pedras? 12 pedras. Então o juízo sintético a priori são valores que nós atribuímos às coisas que podem ser comprovadas. Mas são processos que acontecem em nós. São sintéticos porque nós atribuímos, mas são a priori porque eles são existentes em nós. A gravidade existe? Existe, mas dá para ver? Não. Dá para pegar? Não. Dá para sentir? Não. Aí você fala, claro que dá para sentir a gravidade. Como? Não dá para sentir a gravidade. Dá para sentir o efeito da gravidade. Eu pulo e caio. Eu solto a maçã, né? Diferente do David Hume, eu solto a maçã e ela cai. Por que ela cai? Por causa da gravidade. Mas quando eu vejo ela cair, é a gravidade? Não, é o efeito da gravidade. Eu vejo a gravidade, eu sinto a gravidade? Não, senhor, não sinto. É o efeito da gravidade que eu consigo perceber e compreender. Então, e aqui, antes de dar o próximo passo, que vai complicar mais um pouco, então nós conhecemos e classificamos o mundo. Até porque ao experimentar uma coisa que nunca vimos antes, precisamos dizer o que ela é ou o que ela é para nós. E isso gera conhecimento. Imagina que nós viajemos para Marte e lá em Marte descubramos debaixo da camada de terra da crosta de Marte, descubramos um tipo de alimento, de geleia, que alimenta a gente, um alimento completo. Então, essa geleia é um fenômeno novo que gerará uma nova possibilidade de vida e de existência em outro planeta. Tá? Então, esse é o conhecimento. Aí nós classificaremos e diremos o que é, mas por que essa geleia vai poder me alimentar? Por que essa geleia vai poder ser a salvação humana? Por quê? Porque eu já tenho em mim um processo a priori, um metabolismo para transformar
alimento em energia, e eu já tenho em mim a capacidade de pegar essa geleia, de comer e gostar do sabor e degustar e transformar essa geleia. E aí, a partir dessa geleia, no sintético a priori, eu posso criar ideias e mundos e conceitos possíveis de vida em Marte a partir do alimento que tem lá. Aí o Kant dirá: o espaço e o tempo são categorias de existência do mundo e de compreensão do mundo. Quando nós vamos perceber o mundo e a vida, nós sempre vamos fazer isso no espaço e no tempo, porque fora do espaço e do tempo não dá para conhecer nada. Tudo que eu conheço está no espaço e no tempo. Pensa em algo que possa existir sem espaço, sem corpo, sem matéria. Pensa em algo. Você pode dizer o amor? O amor pode existir sem espaço e sem tempo? O amor existe aonde? Nas pessoas. E as pessoas têm corpo. E esse corpo existe aonde? No espaço. É possível existir amor sem corpo? E mesmo que exista a possibilidade de existir amor sem corpo, esse amor acontece em quem? E mesmo que esse quem não tenha um corpo e não habite um espaço, esse quem está aonde? Ou quando? Esse quem já existiu? Ele existe ou ele existirá? Aí envolve a classificação do tempo. Porque quando há tempo, há espaço. Mas esse ser existe fora do espaço? Ele existe em que lugar? Ele ama com amor absoluto. Mas onde? Qual valor tem um amor que não existe em lugar nenhum para nenhuma pessoa? Valor nenhum. Em tempo nenhum. Então o amor só tem valor se ele existir aqui. Ou se ele existiu aqui. Ou se ele vir a existir aqui. E você pode pegar o amor e qualquer outra coisa e colocar no lugar. Só tem existência no espaço e no tempo. As coisas. Então, o espaço e o tempo são coisas do conhecimento, que são juízos que acontecem no indivíduo dentro de sua realidade. Só podemos aprender as coisas dentro da nossa realidade. E tudo que está dentro da nossa realidade está dentro do espaço e do tempo. A maçã está dentro do espaço e do tempo. Se eu não fosse espaço e tempo, como é que eu veria esta maçã? Se o meu olho é espacial. E essa maçã no tempo? Essa maçã está aqui agora ou ela está aqui há 1000 anos atrás ou há 1000 anos à frente? Não, eu preciso dizer quando essa maçã está aqui. Ou esta banana. Somos seres espaciais e temporais. Existimos no espaço. E porque existimos no espaço, existimos no tempo. Você sabe muito bem que o tempo não existe. O que existe é a nossa construção sintética a priori do tempo. Seja do tempo solar, que é o que nós mais usamos, o tempo a partir do movimento da Terra e do Sol, seja o movimento... que quase todos os nossos relógios são movidos a partir do movimento da Terra, do Sol. Mas vamos supor que não existisse o Sol. Seria um movimento de transformação das coisas. Entre um objeto sair de um lugar e ir para o outro. Eu preciso do tempo. Do tempo para... Eu preciso medir o espaço. E para medir o espaço, eu preciso saber o tempo que eu demorei do ponto A ao ponto B. O espaço e o tempo são realidades indissociáveis no processo do saber. Quando eu vou conhecer alguma coisa, eu conheço dentro do espaço. E se eu conheço dentro do espaço, eu conheço dentro do tempo. A realidade, toda ela, está no espaço e no tempo. E quando eu aprendo a partir da realidade. Se eu aprendo dentro da realidade, eu aprendo no espaço e no tempo. Até mesmo a metafísica acontece no espaço e no tempo. Porque a metafísica são projeção de ideias que nós temos a partir da realidade. Projetamos para o mundo ideal do Platão, lembra? Então, para o mundo ideal, para o mundo das ideias. Então, ela acontece a partir da nossa existência no espaço e no tempo. São construções mentais. A sensibilidade nos apresenta os fenômenos e o entendimento o formata. Mas o formata como? Dentro do espaço. Para que a nossa mente possa compreender esse fenômeno.
adaptar esse fenômeno a nós. Conhecer significa transformar as coisas. Imagina que a luz que eu estou aqui agora, que é branca, fosse vermelha. Que cor seria esta banana e que cor seria esta maçã? Se a luz fosse vermelha. Se ela fosse azul. E se ela fosse marrom? É certo que não seria amarelo e não seria vermelho. Outra cor teriam esses dois objetos para você e para mim também. Por quê? A sensibilidade, ou a nossa capacidade de perceber, sensibilidade, nossa visão e nosso tato, nos apresenta os fenômenos e o nosso entendimento, aquilo que acontece em nós, enquanto nós olhamos a maçã e a banana, o formata para que a mente possa compreendê-los. Então, por isso que conhecer é transformar as coisas. Qual a chance de algum de vocês ver a maçã como banana, a maçã como banana e a banana como maçã e inverter os dois? E você verá aqui a maçã formatada na banana e a banana formatada na maçã e mudando de cor. Qual a chance disso acontecer? Qual a chance de um de vocês não conhecer ou perceber isso aqui como um laranja? Qual a chance disso para você não ser uma laranja? Não tem. Por quê? Porque temos uma estrutura a priori universal igual e vivemos no mundo de espaço e tempo com um aparelho sensitivo, olho, o nariz, boca, ouvidos e tato igual. E paladar igual. Então, o mundo se nos apresenta igual. Mas significa que o mundo é o que nós estamos vendo? Não. Significa que o mundo é aquilo que nós conseguimos ver dele ou transformar ele para nós. Lembra do alienígena? Se ele tivesse 6 olhos e um com capacidade de um telescópio, um microscópio, de enxergar coisas tanto pequenas como grandes, né, de grande dimensão. Nós olhamos para o céu e vemos estrelas. Esse alienígena veria uma estrela como se fosse o nosso próprio Sol. Uma estrela distante, que nós vemos um pontinho de luz, ele veria como uma bola de fogo imensa. Então, mas o que ele está? Ele está dizendo que as coisas são? Não, ele está transformando o mundo para ele a partir da capacidade dele de perceber o mundo. Assim como nós fazemos com o nosso mundo. Não há existência fora do espaço e do tempo. Imagina, aí você dirá, imagina o homem primitivo. O homem primitivo sai para caçar com uma lança, com uma pedra afiada amarrada com corda na ponta. E aí ele vê a sua caça passando, correndo da direita para a esquerda. Ele não sabe o que é o número 1, o número 5, o número 7. Ele nunca estudou matemática. Ele não sabe o que é a fórmula da velocidade e da física. Mas olhando a movimentação do gnu, ou do veado, sei lá, e ele vê o bichinho correndo da direita para a esquerda, ele pega o seu arco e o animal está no ponto A. Nem o A existe para ele. E ele mira no animal no ponto, em movimento no animal no ponto A? Não, senhor. Ele vai mirar no ponto B ou C. Ele vai jogar o arco dele, calculando a velocidade que ele está correndo. Ele vai calcular aonde ele deve arremessar o arco dele para acertar o coração do animal, ou a flecha no animal. Ele estudou matemática? Não, mas com o conhecimento a priori que ele tem de espaço e de tempo, que é o movimento do animal, ele joga o arco e acerta. Então, aí você dirá, ele fez um cálculo matemático? Não, isso aconteceu nele. Assim como acontece em você. Quando você trupica, você não cai por quê? Porque você tem uma dimensão espacial e você inconscientemente, mas a priori, você calcula o que você vai cair, aí tem um tempo de queda e você, né, mesmo sem consciência, você faz um movimento que te reequilibra em relação ao tropeço que você tomou. E nós nos relacionamos com o espaço e com o tempo. Alguém joga alguma coisa em você e você, né? Você se protege com o braço, com alguma coisa. Ou quando alguém faz um movimento brusco, você pisca, né? Mais rápido do que o movimento. Isso é a nossa relação. É transformar o mundo. É transformar as coisas a partir do espaço e do tempo. Então, perceba que o Kant está dizendo coisas que acontecem em nós para que aquilo que acontece a partir de nós aconteça.
O mundo é uma lente, dirá o Kant. O que vemos não é o que vemos, mas é o que fazemos com o que vemos. É o exemplo da banana e da laranja, ou da banana e da maçã. O mundo é uma lente, eles são o que eles são porque nós vemos eles assim. Fosse outros nossos olhos, veríamos de outra maneira. Então, a realidade é a nossa percepção. A realidade é nossa percepção que nós temos dela. Não significa que ela seja isso mesmo. Significa que nós percebemos ela assim. Nossas lentes. Temos um processo determinado a priori, que é limitado, de percepção do mundo. Logo, o mundo tem a face que damos a ele a partir de nós. Não é dele mesmo, mas é a partir de nós. A partir dos mundos que construímos, criamos verdades sobre eles, mundos metafísicos. Então, a partir do que é a banana, eu digo a banana tem potássio e a banana tem cálcio. A laranja tem vitamina C. A maçã, agora eu não lembro o que a maçã tem não, mas tem alguma coisa, você sabe que tem. Então, percebe que são, mas dá para ver a vitamina C aqui? Dá, num processo bem complexo, mas dá. Dá para ver o potássio aqui? Também dá. Mas você que nunca viu, você já viu o potássio ou a vitamina C? Não, nunca viu. Provavelmente, como eu, também nunca viu. Mas metafisicamente eu sei que ao comer uma banana eu estou comendo potássio. Ao chupar uma laranja estou chupando vitamina C. E isso é bom. Percebe? São realidades metafísicas. Até a palavra, se você fosse falar como o David Hume, que as palavras, ou na verdade o Thomas Hobbes, as palavras só são símbolos que significam as coisas. Laranja. Isso é uma laranja? Não, isso é um objeto. Isso é uma coisa do mundo que eu chamo de laranja. Significa que ao dizer que a laranja, ela se torna laranja? Não, significa que esse objeto do mundo, que tem um fruto doce com vitamina C, eu chamei ele de laranja. Em outro lugar vão chamar de orange. E em outro lugar vão chamar, sei lá, do grape, sei lá o quê, tá? Então, o processo cognitivo aqui no Novas Lentes, o processo cognitivo metafísico, criam novas formas de enxergar o mundo, para além do a priori e para além dos sentidos. Essa é as novas lentes, né? Essa semana descobriram que formas de vida no planeta Vênus, que até então se acreditava não havia vida. Então, mas foi lá ver, pegou na mão? Não, foi uma foto, uma imagem, uma análise química, científica, que percebeu moléculas vivas lá dentro da atmosfera do planeta Vênus. Mas isso é um processo metafísico, não é um processo empírico. Porque nós podemos projetar, procuramos planetas lá fora do mundo que tenham semelhança ao nosso, porque metafisicamente supomos que dará a possibilidade de vida como o nosso planeta dá. As coisas e os objetos são o que fazemos eles serem. Então aqui, ó, isso aqui, a gota d'água. Você vê gota d'água por aí? Mas nós sabemos que ela existe. O formato das árvores é esse? Ou nós vemos ele assim? Então, os animais, criamos ideias, ícones, imagens, símbolos para os animais, para as coisas, para o mundo, para a vida. Para quê? Para simbolizar o mundo. Existe no mundo um porquinho assim? Não. Existe no mundo uma colmeia de abelha assim? Não. Colmeia de abelha é bem diferente disso aqui. Isso aqui é uma simbolização metafísica de uma realidade que nós compreendemos, que nós absorvemos em nós, mas não nela mesma. É do fenômeno. Isso aqui é a impressão de um fenômeno que nós temos para nós. Olha esse morango. Existe morango lá na árvore desse jeito? Não. Isso aqui é uma representação do morango, uma metafísica. Assim como o nosso planeta, né? Nós dizemos que aqui é o sul, nós dizemos que aqui é o norte, nós dizemos que aqui é o leste e nós dizemos que aqui é o oeste. Mas não existe leste, oeste, sul e norte. Nós dizemos que existe. São categorias de classificação que nós usamos para dizer o que o mundo é. Mas quando você está fora do planeta Terra, na espaçonave, existe norte e sul? Não existe norte e sul. Por quê? Mas como você chama de norte e sul? Você chama de norte e sul a partir de uma referência do Sol.
que você pega do Sol e diz, ó, como aqui é para cima é norte, como aqui é para baixo é sul, já que o Sol ilumina o planeta, né, num ângulo determinado. Imagina que o Sol iluminasse o planeta na vertical e não na horizontal e não na vertical da posição dele. Imagina que o nosso Sol ele rodasse entre o Polo Norte e o Polo Sul, né? A Terra girasse no sentido subindo para o Polo Norte e descendo para o Polo Sul. Onde seria o nosso norte? No leste. E onde seria o nosso sul? No oeste. E onde seria o nosso norte nessa nova rotação da Terra? No leste. E onde seria o nosso sul nessa nova rotação? No oeste. E a referência seria outra. Então quem criou essas referências? Nós. Elas existem? Não. Mas é a nossa percepção do mundo tal como ele nos apresenta. Ok? É como essa fórmula aqui, 3x ao quadrado mais 5x. Existe isso em algum lugar do mundo? Não. Não. Nós criamos. A metafísica é uma ferramenta humana para compreender, assimilar e transformar a realidade. Não existe esses números e essas letras. Nós criamos para representar o próprio mundo que nós percebemos. E não só para representar, mas para transformar. Por quê? Um objeto sai aqui do ponto 1, 0 na régua e vai até o ponto 10. Quanto tempo demora para sair do 0 ao 10? Para correr esse espaço? Vai demorar se eu sair do 0 e ao 10? Não sei. Que velocidade que eu vou? Quanto significa do 0 ao 10? Percebe? Aí o tempo está incluído. Não tem como eu falar desse espaço do 0 ao 10 sem falar de tempo. Aí nós criamos aquela fórmula da velocidade. V igual a m, né, sobre massa, alguma coisa assim. Não lembro mais a fórmula, né? Mas você sabe, lembra mais do que eu da fórmula. Para calcular uma realidade já existente. E a partir desse cálculo da realidade existente, poder viajar com o avião, criar o avião, o carro, o avião, o jato, a espaçonave e projetar jogar, né, sondas e satélites em Marte, em Vênus, em outros planetas, a partir do cálculo da matemática e da física, que são realidades metafísicas, mas que nos ajudam a entender e a estudar e a classificar e até transformar o mundo tal como ele é, ou, na verdade, tal como ele se nos apresenta. Porque imagina que nós enxergássemos com luz ultravioleta, veríamos o mundo que nós vemos? Não. E se fosse luz gama, veríamos o mundo como vemos? Não. Então, dependendo do olhar, a lente que você coloca para ver, transforma aquilo que você vê. Sabe aquele óculos com lente amarela? E o mundo fica todo amarelo. Aí você coloca um óculos vermelho e o mundo fica todo vermelho. O mundo mudou? Não, o que mudou foi seus olhos. Quando o paciente entra na máquina do raio-x e aí o técnico lá joga uma luz, tira uma foto e enxerga todos os nossos ossos por dentro, ou todos os objetos sólidos dentro do nosso corpo. Por quê? Você não vê os ossos do meu corpo e eu não vejo os ossos do seu corpo. Porque nós não conseguimos jogar essa luz, né, que enxerga por dentro dos objetos, procurando determinados ou específicos objetos dentro dele. Tipo o Superman faz, aquele homem maravilhoso e incrível, o Homem de Aço, sabe? Então, concluindo a nossa aula, a primeira aula sobre a crítica da razão pura, o Kant dirá que o saber é uma resultante do processo humano de pensar e se relacionar com o mundo. E o mundo é uma projeção para si dele. Logo, o empirismo e o racionalismo são indissociáveis no processo humano de conhecer. Conhecemos na relação indissociável dos dois processos entre a experiência e a razão, e isso nos leva a um conceito universal de saber e de conhecer e de entender o mundo. Por isso que se chama crítica, análise. A palavra crítica é uma análise da razão pura.
da razão que é pura, por quê? Porque é do conhecimento que acontece em nós, em processos que nós não controlamos para acontecer. Eu não consigo dizer para minha boca, não sinta o sabor dessa maçã quando eu morder ela. Não dá. Só o que eu posso fazer é aplicar uma injeção, né, como é que chama? Uma anestesia que tira o paladar da minha boca. Mas aí não é eu que estou controlando, é uma química que está fazendo isso. Tudo bem? Então, nessa aula ficamos aqui. Qualquer dúvida sobre qualquer exemplo, qualquer slide, manda aí no WhatsApp ou manda aqui no comentário e eu tentarei ajudar, tentando melhorar a explicação ou dar outros exemplos para tentar clarear essas ideias do Kant, ok? Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um beijo, um abraço e tchau! Ao som aqui como é que é mesmo a música? Esqueci o nome da música, mas você sabe, daquele filme lindo. Oh, Rose, te lindo. É My Heart Will Go On. Oh, Jack Rose. Oh, o amor é tão lindo, gente. Tão lindo. Bora lá, bora lá.